Do sonho ao pesadelo. Alguém diria já desde o início, pastor, não devia ser do pesadelo ao sonho, ao contrário. Eu acho que a história de José está bem marcada aí. Fé, adoecimento e saúde emocional, baseado na história de José do Egito. Gênesis capítulo 50, no versículo 20. Fé, adoecimento emocional e saúde emocional, baseado na história de José do Egito. Não se preocupem, não sou psicólogo, nem quero me meter nessa história. Não é? Já convivo com uma esposa que é psicóloga, então, se eu quisesse falar sobre psicologia, etc., eu traria a Débora aqui e pediria ela para falar. O que eu quero abranger é o aspecto total da questão emocional, da questão espiritual, como estão conectadas com a questão também corporal. A gente vai ver isso aqui no texto, tá bom? Então, Gênesis 50, 20 diz assim, vamos lá? Vamos juntos? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Olha como diz a NVI, a tradução, nova tradução, nova versão internacional, ela diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que palavra forte, não é? Mas para chegar nisso, muita água correu aí por baixo da ponte, não é? Que foi construída por Deus para que José pudesse superar toda a sua situação. Vejam bem, a vida cristã traz muitas vezes e traz também consigo, falei um pouco sobre isso hoje pela manhã, dizendo, por exemplo, de que o vaso que está nas mãos do oleiro, este vaso, mesmo estando nas mãos do divino oleiro, ele pode também quebrar-se. Então, a vida cristã também traz muitas dores, muitas vezes, traição, calúnia, perseguição, conspiração, insensibilidade, solidão, queda. E por que não dizer também, voltando agora os olhos para nós mesmos, vaidade, orgulho, aquilo que eu chamo de síndrome do He-Man, né? Eu tenho a força, eu sou poderoso, eu sou bom, eu sou ótimo, né? E culpa. Essas coisas estão muitas vezes presentes na nossa história cristã. E elas podem trazer um adoecimento emocional. Alguns textos na Bíblia que falam sobre essas situações vividas na vida cristã, ou na vida com Deus, ou na vida do vaso que está nas mãos do divino oleiro. Zacarias 13:6 diz: e se alguém disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Eita, palavra forte. Foi aplicada a Jesus pelo evangelista. Em 1 Samuel 30, versículos 3 a 6, aqui a história de Davi. Davi, antes de se tornar de fato rei de Israel, ele fugia de Saul, que era o rei. E ele conseguiu
uma cidade para ele e os seus soldados, os seus homens, o seu grupo, né, de rebeldes, vamos dizer assim, ao rei Saul. Ele conseguiu uma cidade dos filisteus, chamada Ziclag. E ali naquela cidade, eles, digamos, Davi era o dono daquela cidade. Vamos dizer assim, os filisteus deram aquela cidade para Davi e os seus homens, para ali criar e etc, etc. Davi foi convocado para uma guerra, adivinha contra quem? Por parte dos filisteus. Contra Israel. Ele foi convocado para ir para essa guerra. Foi animado. Deve ter pensado, ó, a minha chance aí. Só que ele foi rejeitado por alguns príncipes dos filisteus e voltou para casa. Quando ele chega em casa, quando ele chega na cidade, a cidade tinha sido invadida pelos amalequitas, queimada no fogo. Mulheres e crianças foram levadas embora. Os homens estavam acompanhando Davi na guerra. Cidade devastada. Já imaginaram isso? Aí a Bíblia diz assim, quando Davi, 1 Samuel 30, versículos 3 a 6. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziclag, eis que ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Vou repetir isso aqui. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Quem? Seus homens. Dizendo, olha, a culpa é sua. Por isso que nós estamos sofrendo isso. Porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. A gente tem um quadro aqui de extremo sofrimento, de injustiça, digamos assim, e essa situação de ameaça de apedrejamento de Davi por parte dos seus próprios, e obviamente aqui marcada a ideia da forte crise emocional vivida pelo povo. Eles choravam até não terem mais forças para chorar. Os Salmos 55, 6 a 7, 12 a 14, é um salmo que fala muito dessa situação. E eu confesso que alguns anos atrás ele me foi muito útil, ele falou muito ao meu coração. Ah, quem me dera asas como de pomba, então voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto, pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Não, nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Esse salmo é de Davi também. Talvez ele esteja se referindo ao seu filho Absalão, que conspirou contra o próprio pai, quis matar o pai, tomar o trono do pai. Davi precisou fugir de Jerusalém. Mas observem aqui quando ele diz, não é um adversário que se exalta contra mim, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro. Juntos íamos para a igreja. Juntos íamos para a igreja. Que coisa. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 5 a 18. Paulo fala de um tal de Alexandre o latoeiro. Latoeiro é que mexe com, acho que couro, né? Acho que é isso, salvo engano. Ou é latão, não sei. Agora eu não me recordo. Ele diz assim, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele chega a dizer aqui
que quando ele foi levado a julgamento, ninguém o socorreu. Ele ficou sozinho. Olha que coisa, o apóstolo Paulo. Então, nós temos essas diversas situações que são narradas na Bíblia. Eu fiquei só com algumas. Você podia citar Asaf, Salmo 73. Eu podia citar Abacuque. Eu podia citar aqui Jeremias. Homens que viveram extrema crise. Sofreram lutas, desafios, dores. E isso lhes trouxe, obviamente, uma consequência profunda, emocional. Será possível passar pela fornalha de fogo ardente sem se queimar? Sem ter efeitos e consequências? Sem sofrer algum dano? Conforme Daniel 3:25 aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Vejam bem, há uma discussão no meio evangélico sobre a antropologia. Qual é a visão bíblica sobre o ser humano? O ser humano é um ser composto de corpo e alma, é o que é chamado dicotomia, ou ele é um ser composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. É chamada tricotomia. Ou, como os hebreus, mais prematuramente, pensavam, monismo. Tudo é um conjunto só. O que é que você pensa disso? Você é pela dicotomia, você é pela tricotomia? Tricotomia? Quem mais? Alguém na galeria? Olha o que Davi disse. Olha o que Davi disse no Salmo 32. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, espiritual, envelheceram os meus ossos, corporal, físico, pelos meus constantes gemidos todo o dia, emocional. Aí ele vai dizer nesse mesmo salmo que ele confessou o pecado ao Senhor e que houve a cura plena e completa, corporal, emocional e também espiritual. O que eu vejo aqui é que não é possível de fato separar esses elementos. Qualquer coisa que me atinge emocionalmente vai ter ou pode ter consequências espirituais no meu espírito e pode ter também consequências corporais. A gente sabe disso, não é? Aí os psicólogos melhor do que eu, ou os médicos, né? Aquilo que vai mal no meu espírito, na minha vida espiritual, vai ter consequências também físicas e emocionais. E é assim que eu vejo a história de José. Vamos, então, pensar em algumas verdades sobre a história de José. Vamos lá. A primeira, eu quero chamar de os inimigos da saúde emocional. Qual é a história de José? Ou eu podia chamar de amigos do adoecimento emocional. Mas prefiro pensar aqui do ponto de vista positivo. O primeiro inimigo de saúde emocional de José apareceu aos 17 anos, os sonhos de José. Olha só, os sonhos que José teve sobre o seu futuro, não? Foram sonhos que fizeram com que os seus irmãos e o seu pai o odiassem. Eu vejo aqui muito essa questão, porque este jovem de 17 anos, ainda obviamente sem experiência de vida, ele conta para os seus irmãos e conta para o seu pai esse sonho,
meio se engrandecendo. Veja só. Um dia, vocês vão se prostrar diante de mim. E estava certo, aconteceu isso lá na frente. O problema aqui em José foi, de certo modo, a vaidade, o orgulho que tomou conta do coração, porque ele devia talvez fazer como Maria fazia com referência a Jesus. Ela guardava essas coisas no seu coração. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes as nossas crises e os nossos problemas, aquilo que eu também disse hoje pela manhã, são motivados por más escolhas nossas, por coisas que nós fazemos, por expressões ou palavras nossas, ditas sem sabedoria, no tempo errado. E aí o que nós temos na vida de José? Ele é vendido por seus irmãos e levado para o Egito. Mas antes disso, eles planejaram a sua morte. Ou seja, tentaram matar José e matar o que a gente podia chamar de o ministério de José. Em Gênesis 37, 29 a 35, nós temos o lamento de Rúben e Jacó, quando souberam que o menino tinha sido levado lá pelos amalequitas. Rúben e Jacó se lamentam. Quantos irmãos tinha José? Vocês sabem? Quantos? Mais. Tinha 11 porque ele era 12º, né? 12 filhos, Jacó, tá? Dos 12, aliás, dos 11, né? Porque a gente inclui ele. Dos 11, quantos se lamentaram sobre ele? 2. Rúben e aqui Jacó. É isso, Jacó, o pai. Aliás, um só, verdade, porque Jacó é o pai. Só Rúben, dos 11 irmãos, se lamentou. Eu fiquei pensando, quando poucos choram por você. É um dos inimigos da saúde emocional. É quando você olha ao redor e diz, puxa vida, ninguém se compadeceu de mim. Ninguém olha para a minha dor. Cadê aquele pessoal que gostava de estar comigo quando eu estava na crista da onda? Não é isso mesmo? Quantos vieram? Quantos vieram chorar com você, como aqueles 3 amigos de Jó vieram, sentaram no chão junto com ele, choraram durante 3 dias sem dar uma palavra, porque não sabiam nem o que dizer para Jó, vendo a situação dele. Então, muitas vezes aqui nós temos um inimigo da saúde emocional. Começou lá com os sonhos, com a revelação dos sonhos, com o orgulho, passou para o planejamento da morte, gerou aí esta pouca solidariedade. E agora nós temos na casa da esposa de Potifar, que falsamente acusa José. Calúnia. Calúnia. Alguém já inventou uma mentira sobre você? Já? Fulano disse isso. Sobre mim, já. Vários. Calúnias contra você. Isso certamente atinge, obviamente, o nosso emocional. Né? O que mais? José sofreu injustiça, ele revela isso quando ele está lá no cárcere, preso, por conta da mentira da esposa de Potifar. Ele sofre injustiça e agora acontece algo ali na prisão. Ele ficou na prisão 2 anos. Ali na prisão, ele ajuda os prisioneiros, e quando os prisioneiros são libertos, ele diz, intercedam por mim junto a Faraó, para que ele me tire daqui, porque eu estou aqui injustamente. Sabe o que fizeram?
Adivinha? Esqueceram de mim. Para lembrar um filme aqui, né? Esqueceram de José. Isso está explicitamente dito no versículo 23. Mas eles se esqueceram de José. Alguém já se esqueceu de você? É isso. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção. Alguns sinais do adoecimento emocional. Eu vou mencionar dois. E o primeiro deles é o choro. A história de José no reencontro com seus irmãos, e eu tenho certeza absoluta que em muitos momentos lá dentro da prisão, ele chorou muitas vezes amargamente, chorando a sua situação, a injustiça que estava sofrendo. Então, em muitos momentos da história dele vem o choro amargo, um choro que tem a ver com a crise emocional que ele está sofrendo. Mas eu queria mencionar uma segunda marca, um segundo sinal do adoecimento emocional. É o desejo de vingança. José fez isso? Quando os seus irmãos são reconhecidos por José, que vão ali buscar comida, o que é que ele faz? Ele os reconhece, ele chora e ele começa a dissimular com eles. Pastor, mas isso não é nada perto do que eles fizeram. Não estou dizendo isso, não estou comparando. Estou apenas dizendo que ele começou a se vingar. Este é o maior sinal de que estamos doentes emocionalmente. É quando o que fazem conosco nos leva a sermos vingativos. Alguém disse que quando for iniciar uma jornada pela vingança, cave 2 covas, uma para você e outra para a pessoa da qual você quer se vingar. Confúcio disse isso. Então, olha o que José fala. Primeiro, fala asperamente com eles. Versículos 30, capítulo 42, versículo 7, versículos 30, versículo 35. Ele manda eles para a prisão, capítulo 42, versículos 16 e 17. Eles mencionam que sofreram angústia profunda. Irmãos, entre o momento primeiro do contato, novo contato dele com seus irmãos e até o reconhecimento final e, digamos, até a reconciliação deles, leva muito tempo. Foi muita angústia que eles passaram. José pregou umas mentiras boas ali. Vingança. Vingança. Sinais do adoecimento emocional. Quando estamos adoecidos emocionalmente, nós vamos dando sinais. Assim como a saúde emocional dá os seus sinais. Alegria, júbilo, celebração, não é? Perdão, e vai por aí. Aqui uma descrição na vida de José de saúde emocional. Parece contraditório. Mas é que José vai entre a superação do seu problema, não é? Da sua história amarga, e esta luta para vencer. Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? A Bíblia diz que ele prosperou, primeiro, na casa de Potifar como escravo. Depois, a Bíblia afirma que ele prosperou na prisão. Prosperou na prisão. Capítulo 39, versículos 21 e 23. E depois diz que ele prosperou no Egito, como governador. Apesar das lutas, apesar do que fizeram com ele, ele prosperou. Ele prosperou? Ou a Bíblia diz, Deus o fez prosperar. Guarde isso na mente. Deus o fez prosperar. Como é que a saúde emocional vem para nós? Ela vem ao deixarmos Deus agir e realizar a sua divina alquimia. Aqui,
Eu queria ler o capítulo 41, versículos 50 a 52. Diz assim: antes que viesse o ano da fome no Egito, lembram que José do Egito revelou ao faraó que haveriam 7 anos de prosperidade, fartura de alimentos, e que depois seguiriam 7 anos de fome. Olha como o texto destaca: antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Asenate, e chamou José ao primogênito Manassés. Por que ele deu esse nome ao seu filho? Porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Manassés, Deus me fez esquecer todas as minhas lutas. Um filho significou uma nova esperança no coração dele. Versículo 52. Ao segundo ele chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer, prosperar na terra da minha aflição. Saúde emocional vem aí quando você deixa Deus agir na sua vida. Quando não é você que vai dando o direcionamento para a sua vida. Quando não é você que domina ou determina como você vai se relacionar com aquilo que lhe fazem de mal, por exemplo. É quando você deixa Deus agir. Aí então, vem a saúde emocional. Eu quero destacar principalmente a ideia do esquecer. Como é que diz o ditado popular? Perdoar. Como é que diz? É esquecer. É isso que diz o ditado popular? Não é isso? É fácil esquecer? Já me disseram isso. Você precisa esquecer isso. Que é isso? Supere. Tem uma frase que eu não gosto de ouvir, mas eu tive que ouvir muitas vezes. Você é superior a tudo isso que fizeram com você. Ou palavra difícil de ouvir. Ou palavra difícil de ouvir. Não ajuda. Ah, você é superior a tudo isso. Eu sei. Não precisa me dizer isso, não. O que eu estou dizendo é que eu senti a dor. É isso. Ah, você é superior à dor? Sou, mas estou sentindo dor. Estou sentindo a dor. A gente precisa voltar lá aos amigos de Jó. Sentar com ele, sem dizer uma palavra às vezes, mas ajudando. Solidariedade, empatia, sofrer junto com. Agora, eu já preguei na igreja, quando a gente reunia lá na Asa Sul, lá na Catedral Anglicana, eu falei, uma certa ocasião, 2 mensagens. A primeira sobre esquecer, né? E eu inverti isso. Quem esquece, perdoa, e não quem perdoa, esquece. Quem esquece, perdoa. E a segunda mensagem foi sobre o perdão de fato. Porque esquecer não é meramente fingir que não aconteceu nada. Às vezes a pessoa diz isso. Gente, não há cura emocional em fingir. Bote isso na sua cabeça. Não há cura emocional quando eu apenas finjo. Não foi nada, não. Alguém já veio te pedir perdão por alguma coisa e você diz assim, não foi nada, não. Você se lamentou, reclamou pra caramba, né? Aí depois você vai dizer para a pessoa uma mentira dessa. Não foi nada, não. Já até esqueci. Esqueceu nada. Tanto não esqueceu que você sabe o que é.
Não há a possibilidade de tirar da memória, da mente, aquilo que eventualmente fizeram e que você considera injusto, etc. Não há como tirar da memória, a não ser que você tenha um problema, né, de doença. Fora isso, não há como tirar da memória. Como é ou o que significa esquecer? Porque a Bíblia fala que a gente deve esquecer. Está lá nos Provérbios, não? Por exemplo. O que é esquecer? Aliás, José também falou isso. Deus me fez esquecer. O que é esquecer? Sabe o que é esquecer? É quando aquilo que te fizeram, quando você lembra, quando você entra em contato de novo com aquela história, aquilo não te dói mais. Não dói aqui, não dói aqui. Não determina mais as suas escolhas, não determina mais as suas ações e reações. Aí você começou o caminho do esquecimento. Então esquecer, na verdade, desculpe, esquecer é superar os efeitos negativos do que lhe fizeram de mal. É isso. Esquecer significa isto. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Vamos para frente. Último aspecto que eu quero ressaltar com vocês. A saúde emocional só é dada pela verdade, não por meias verdades. Não adianta ilusão, escapismo, como eu disse há pouco. Não foi nada. Não, que isso. Há uma coisa muito interessante em José. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 45, versículos 4 a 8. E acompanhe o seguinte. José vai se fazer conhecer pelos seus irmãos. Mais ou menos 17 anos antes do final aí da história. Daqui a pouco a gente chega nele. 17 anos antes. Muitos anos depois que tinha acontecido tudo. Quando ele se dá e se revela aos seus irmãos, os seus irmãos ficam chocados. Eu posso imaginar que eles disseram, quem imaginava que aquele moço que a gente fez aquele mal seria agora o governador, e nós estaríamos à mercê da ajuda dele, da misericórdia dele, da bondade dele. Quem imaginava? Sabe o que José diz para eles? José disse assim, não foram vocês nem se preocupem, foram vocês não, que me trouxeram para o Egito, foi Deus. Aparentemente parece uma visão teológica muito positiva. Não, foi Deus. Deus é que estava por trás disso tudo. Eu fico muito preocupado quando eu ouço pessoas atribuindo a Deus certas coisas de ruim que acontecem com a gente. Não, porque isso foi a vontade de Deus para mim. Não é? E eu fico muito preocupado com isso. Então, aparentemente, o que José disse aos seus irmãos foi, não, foi a vontade de Deus que eu viesse para o Egito. Não foram vocês. A expressão dele é muito forte. Não fostes vós, senão Deus. Ele atribuiu a Deus tudo isso. 17 anos depois, sabe o que ele disse para os seus irmãos? Quando seus irmãos então vão, Jacó morreu, e os seus irmãos agora vão a ele. Ele vai dizer, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Gente, aqui não há escapismo, não há visão, sabe, romântica sobre a situação. Ele diz claramente para os seus irmãos, vocês fizeram o mal. Sem meias palavras. Vocês fizeram o mal, vocês intentaram o mal. Mas sabe de uma coisa? Deus pegou o mal que vocês intentaram contra mim e transformou em bênção. Transformou em bênção.
E impressionante na expressão de José, não é que ele disse, Deus transformou em bênção para que eu me tornasse poderoso, governador. E aqui mostra um amadurecimento, maturidade espiritual e também emocional poderosa. É porque ele vai dizer assim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia. Isto é, o que diz aí no final? Conservar muita gente com vida. Deus pegou o que vocês intentaram mal para mim e usou para a bênção, mas não foi para mim só, foi para abençoar muita gente. Mas que coisa linda, irmãos. É ter uma visão da vida de serviço, de ser servo, de ser bênção para os outros, não apenas bênção para si mesmo. Uma vez um pregador disse de uma forma muito bonita, ele disse que a gente precisa aprender sonhos que abracem os outros, e não apenas sonhos que abracem só os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Capítulo 45, 14 a 15, vai falar sobre o perdão que aconteceu naquele momento, muitos anos depois, mas aí houve, de fato, o perdão final entre José e os seus irmãos. Saúde emocional, como a gente precisa dela, porque a saúde emocional terá implicações na nossa saúde física, corporal. Porque a saúde emocional vai ter implicações inexoravelmente sobre a nossa saúde também espiritual. Por isso a gente precisa. Corpo, alma e espírito precisam estar saudáveis. Não é? Vamos cuidar bem desses 3 elementos do nosso corpo. Terminando. Jacó, o pai de José, no final da sua vida, aliás, quando ele chegou lá na casa de Faraó perguntou assim, quantos anos você tem? Olha o que Jacó disse aqui. Vamos lá? Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, os dias das suas peregrinações. Quando eu leio isso, me dá uma angústia de pensar que um pai, não é? Um homem idoso, chega a ter esta percepção sobre a sua história de vida. Poucos e maus. Poucos e maus. Estava com mais de 100 anos aí, não eram tão poucos assim não. Mas uma visão negativa. Eu penso eu, que Jacó não estava emocionalmente saudável aqui. Porque a sua visão sobre a sua própria história de vida era essa aqui, negativa. Eu conheço alguns pastores que no final do seu ministério, final da sua vida, têm visão negativa demais sobre a igreja, visão negativa sobre o reino de Deus, visão negativa sobre Deus, visão negativa sobre a denominação, só negativa. Irmãos, como a gente precisa aprender a olhar para trás, olhar para a nossa história, fazer aquilo que Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como a gente precisa olhar para a nossa história passada e de fato esquecer aquilo de mal que nos aconteceu, para concentrar e focar naquilo de bênção e de poder de Deus que aconteceu na nossa história. Sabe como é que José termina a sua história? Ele diz assim, depois disse José aos seus irmãos, eu morro, faz parte da vida, faz parte da minha história morrer. Mas Deus, olha que visão positiva sobre o futuro, não para si de novo, para os outros.
mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus certamente vos visitará. Uma visão positiva sobre o seu passado, sobre a sua história, superada graças ao poder de Deus e à entrega das suas crises emocionais nas mãos do Senhor. Que a gente termine a nossa história assim, sabe? Porque saúde emocional nos dá uma visão positiva da vida. Amém? Que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim conosco.